挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏団挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳差し風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光弁挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Pronto, agora sim. Como é que vocês estão? Beleza? Hoje estou perfeitamente trajado. É, rapaz, porque é Bleach. Não tem como, você já sabe disso, né? Então, muito obrigado por você estar aqui no canal, obrigado pela sua mensagem, obrigado demais também pelo seu like. Isso com certeza vai fazer com que a plataforma aqui entenda que o conteúdo é relevante e esteja aí entregando para outras pessoas também, tá bom? Muito obrigado de verdade. Vamos torcer aí, né? Pelo menos eu tô mantendo a minha fé viva ainda de que o YouTube vai parar de comer as horas que eu já tenho e vai manter as que eu estou fazendo, pelo menos eu estou tentando, né? Assim, não desisto com certeza, né? Até porque eu gosto muito de fazer o que eu faço por aqui no canal e só espero de verdade que eu consiga o meu objetivo, que é monetizar esse canal aqui também. Então, por favor, eu conto com a sua ajuda, tá bom? Me ajuda aí deixando o seu comentário, deixando o seu like, divulgando para outra galera aí, compartilhando, isso ajuda pra caramba, tá bom? Assim como também se você puder me ajudar nessa meta aqui para alcançar os 500, tá quase, tá aí, tem 378, se der para você me ajudar, ótimo, vai aparecer um QR Code ali no cantinho, é só apontar a câmera do seu celular para ele, tá bom? E ele vai te levar diretamente para a área Pix. Se você não conseguir fazer pelo QR Code, tem um e-mail aí, um cocoloco@gmail.com, você pode estar fazendo a quantia que for possível, tá? Desde já, meu muito obrigado. E hoje estou aqui neste canal, o Bleach Brasil, né, cara? Porra, canalzão, tem muita coisa aqui que sinceramente
nossa, é legal pra caramba. Tô muito feliz, sabe, de estar fazendo um react desse canal, porque o DC é brabo, cara. O DC é brabo, eu gosto dele pra caramba. Comecei a acompanhar ele na saga do Fullbringer, se eu não me engano, né, de Bleach, bem depois que eu vim conhecer. E desde então eu não paro de consumir o conteúdo do cara, só que infelizmente ele tá bem parado, né? O último conteúdo dele aí tem quanto tempo mais ou menos? Tem um ano, é isso mesmo? Não, deve ter menos, ó, 2 meses o último conteúdo dele, né? Então, antes ele era muito ativo mesmo. Agora, né, depois que ele se mudou do Brasil, ele tá um pouco mais parado, mas tudo bem, não tem problema. Não, o importante é que sempre que tem alguma coisa referente a Bleach, ele tá lá colocando no canal, e isso é sensacional. E hoje eu vou estar trazendo uma coisa muito legal que ele fez aqui, que é exatamente isso aqui, ó. Bleach, a novel oficial de Hisagi Shunrei parte 1, tá? Já vou deixar meu like, obviamente, né? E isso aqui tem 6 anos, tá, galera? 6 anos. Mas, ó, o legal é que ele não tem apenas isso aqui, tá? Ó, você vem aqui na playlist do canal, olha só quanta coisa o cara tem. Pô, o cara tem coisa pra caramba, maluco. Porra, vale a pena dar uma olhada, não vale não? Fala aí, não vale não? Claro que vale, pô, claro que vale. O cara manda bem pra caramba, cara, tem muita coisa, tá? E eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha assim, tá bom? Então, bora lá? Bora lá, vamos ver aqui, né, o que é exatamente a light novel do Hisagi Shunrei, tá? Que é o interessante que ele tá fazendo a narrativa da parada. Então, vem comigo, muito obrigado por você estar aqui. DC, tu é o cara, hein? Parabéns aí pelo grande trabalho, cara. E eu soube na época que o Bleach acabou, foi por ele. Foi através dele. Nossa, como eu chorei com a notícia, mano. Eu lembro até hoje. Mas enfim, vamos lá. 3, 2, 1. Bleach. Pessoal, saiu um rolo aqui na minha testa. Um rolo. Daqui a pouco tá gritando aí, feito um vasto lord. Caramba, meu. Boa. Fala, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil e Animes. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a primeira parte da novel do Hisagi Shunrei. Olha. Resumo que vai conter aí 3 vídeos contando o que de fato aconteceu verdadeiramente no final do Bleach. E lembrando que essa novel do Hisagi é logo após a... Você sabe? Manda aí nos comentários. para você que se pergunta se é oficial, sim, pessoal, é oficial, feita pelo Narita junto com o Kubo. E como surgiu essas novels? Simples, pessoal. No final do mangá, o Kubo tinha mais de 2 a 3 anos para finalizar a sua obra. E devido a problemas de saúde, o Kubo resolveu terminar o seu mangá em apenas 1 ano. Eu acho que ele já tava com problema no tendão já, né? Não tava conseguindo... É muito sinistro isso, né? Aí sim a gente se depara com um final realmente muito corrido, principalmente no final do mangá do Bleach. Infelizmente foi acelerado, atropelado. Ele não foi cancelado, simplesmente o Kubo quis finalizar a sua obra, como ele disse, do jeito que ele queria. É, mas aí tem uma parada também que eu soube, que não foi exatamente apenas porque ele tava... E isso até é interessante, porque ele tava mal com o tendão e tal. Não era apenas isso, né? Não sei se isso é fato, mas eu descobri em sites por aí, né? Que na verdade o Kubo, ele somente acelerou o final de Bleach, ele atropelou na verdade o final de Bleach, porque existia uma criança que estava internada, né? E ela estava com... É que eu não gosto de falar o nome daquela doença, mas aquela doença que tem que raspar os cabelos e tal, né? E a criança era muito fã de Bleach, né? E ela queria muito assistir, né? Ver o final da história antes de partir, né? E dizem, né, que a história foi acelerada para que a criança pudesse ver o final da obra, né? O final da história. E após a história ser entregue e tal, e ter aquele final, aparentemente, realmente a criança se foi depois disso. Agora, se é fato isso aí, eu não sei.
tá? Mas isso foi o que eu acabei lendo em alguns fóruns também por aí, então eu não sei se é verdade ou não, mas assim, se foi mesmo, caraca, muito legal a iniciativa, de verdade, embora tenha atropelado tudo, mas ainda assim mostra um bom coração, né? Mas vamos lá, pessoal, porque essa novel vai ter até bancais inéditas. Ó, que espada bonita, hein? Histórias inéditas e grandes segredos da Soul Society. Então confere aí a primeira parte dessa grande novel do Isagi Shurei. Pena que a guarda da espada é pequena demais, é muito pequena a guarda da espada. Mas é bonito. Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo DC. Tá chegando agora aí? Não deixa de se inscrever. Até combinou, legal, rimou, hein? E no vídeo de hoje vocês vão conhecer a primeira parte da grande novel do Isagi Shurei, que acontece 6 meses após a derrota do rei Quincy para o nosso grande herói Ichigo. Você escreveu Aizen ou escreveu Yurrabarra? Bem, pessoal, essa novel começa ali com uma espécie de flashback contando o que realmente aconteceu no final do mangá do Bleach, como por exemplo, o Urahara, que muitos acharam que estava morto, está vivo. Ele foi salvo pela Nel, que não só salvou o Urahara, mas também salvou o Grimmjow e a Yoruichi da bola de veneno que eles estavam presos lá com o Askin. A Nel conseguiu entrar lá no buraco que a Bankai lembrando que isso aqui é um grande spoiler, tá? Então cuidado. Do Urahara tinha feito e salvou todo mundo. Bem, pessoal, após a grande confusão, após o término dessas grandes lutas, o rei Quincy virou o novo rei das almas. Por quê? Porque o antigo rei tinha sido morto e absorvido pelo rei Quincy. Então o novo rei das almas é o próprio filho dele, que é o rei Quincy. Que é como ele queria, né? Quer dizer, era o que ele queria, mas não como ele queria. Vocês entenderam? Pois para manter o equilíbrio precisa de uma alma extremamente poderosa para ser o novo rei espiritual. E dentro desse grande flashback, o Ishibei cita o Ichigo como um possível rei das almas. Por quê, pessoal? Caso o rei das almas morresse e não tivesse outro para substituir, o único que poderia substituir ele era o Ichigo. Por isso que o Kyoraku vai até o mundo humano e convida os amigos do Ichigo dizendo, talvez o Ichigo nunca mais retorne para cá. Ele se torne um ser tão poderoso que ele não possa mais conviver com vocês. Então a Soul Society está dando como se fosse uns passe livres para vocês ir visitarem o Ichigo quando vocês quiserem. Tanto que o Ichigo ele conseguiu passar por aquela caminhada, né, aquela jornada do Irasuzano, se eu não me engano, e é uma parada que você vê que conforme ele vai andando, ele vai absorvendo os poderes, né? Então você nota ali que tudo o que o rei Quincy, tudo que o rei das almas, né, representa, que é o equilíbrio, por ele ter parte humano, parte Quincy, né, Shinigami e tal, tudo isso num ser só é exatamente o que o Ichigo tem, né? O Ichigo representa isso também, né? Sem contar os outros pontos, né? O Las Noches é o nome do coisa lá, né? O Rueco Mundo, né? Tem aquela dimensão lá também que estão os Homens Lobos, né? Então tem toda uma parada diferenciada ali no universo de Bleach, né? Tem várias dimensões, né, principais e outras ali que se aproximam também, né? Que estão entre uma dimensão e outra, talvez no meio ali, né? Uma transição de universo. Não sei se pode ser dito dessa forma, né? Então é muito foda você ver essa parada do Ichigo. E o melhor de tudo é que ele simplesmente não é só mega poderoso porque ele tem que ser mega poderoso. Tem uma explicação para isso, sabe? E é muito legal. Tanto que ele passa por esse teste. Se ele não conseguisse passar, já era para ele, entendeu? Você teria que ser outra pessoa. E outra coisa também que é um tanto interessante lembrar é que o Ichibei, ele não tá nem aí para quem é que vai estar no lugar do rei, né?
ou sendo o novo rei. O que importa é que tenha alguém ali, porque se o rei não existir, vai haver o desequilíbrio e tudo pode voltar a ser como era antes, né? Um completo caos. E provavelmente até eles mesmos podem deixar de existir, né? O Ichibei, a Shutara, e por aí vai, o Nimaya e por aí vai, né? Pois o próprio Ichibei já tinha conversado com o Kyoraku, dizendo, talvez a gente precise do Ichigo para ser um novo rei espiritual. E vocês vão entender aqui o porquê que o Ichigo vai ser um rei espiritual. Vocês vão ver da onde vem a linhagem do Ichigo, que é nobre. Já tô dando spoiler antes de contar para vocês aqui. Então depois desse grande flashback, a gente fica sabendo o que aconteceu com alguns personagens no final. 6 meses após isso, o Isagi Shuhei é o novo cara responsável pela parte de investigação da Soul Society, que é uma espécie de... jornalista. Ele é um chefe de redação do jornal local da Soul Society. E ele fica responsável para descobrir um grande segredo que aconteceu durante a grande invasão dos Quinches. O que aconteceu, pessoal? O Nimaya é o cara que forja Zanpakuto. Ele forjou uma espada especial. Essa espada, pessoal, é um antigo Vastolord. Um dos primeiros Vastolords que surgiu lá no Ecomundo. Ele invadiu a Soul Society e, de certo modo, ele também invadiu o Palácio do Rei das Almas e ele queria comer o Rei das Almas. Ele queria absorver o Rei das Almas, porque esse Vastolord ele consegue absorver tudo para si. Então, se ele conseguisse absorver o Rei Espiritual, que é o cara mais poderoso, ele se tornaria uma criatura extremamente poderosa. Lembrando que o Adoneus, né, que é o Rei das Almas, ele foi o responsável por derrotar um menos grande primal, uma parada assim, eu não lembro agora direito. Mas ele derrotou sozinho a criatura. E é das cinzas da criatura que foi criada o Roikumundo, né? As areias do Roikumundo, na verdade, são essa criatura desfragmentada, né? É muito louco isso. Daí o Nimaya, junto com o Ichibei, trava uma grande luta contra esse Vastolord e consegue selar ele, e o Nimaya forja uma Zanpakuto através dessa alma desse Vastolord. Essa espada então é proibida, ela é sagrada e fica preso no local onde fica o palácio do Nimaya. Só que daí alguém se aproveitou que os Quinch estavam lutando e também a Divisão Zero foi derrotada e foi lá e roubou essa Zanpakuto. Então outra coisa curiosa, alguém foi lá e roubou. Porra, quem? Alto pra caramba, maluco. Se bem que tava com um buraco ali, né? Então acho que ele conseguiria atravessar as camadas tranquilamente, agora que eu me liguei. Então o Isagi começa a fazer a sua investigação e o primeiro lugar que ele vai fazer essa investigação é na casa do Ishiba. Chegando na casa do Ishiba, o Isagi dá de cara com um cara que ele já tinha visto uma vez, visto falar, que é o Ginjou Kugo. Isso mesmo, pessoal, o Ginjou morreu, ele virou alma, e a partir daí os Fullbringer começaram a morar junto com o Ishiba, foram recolhidos pelo Ishiba. Talvez isso seja pelo fato do Ichigo ter entendido o que aconteceu com o Ginjou, na verdade. Vocês vão entender aqui que o Ginjou, na verdade, foi traído, não pela Soul Society, mas por um das casas nobres. Lorde. Por isso que ele era caçado pela Soul Society. Porque o Ginjou foi incriminado de uma coisa que ele... Pessoal, ele só se defendeu. Vocês vão entender aqui porque que o Ginjou fez tudo o que ele fez. Daí, pessoal, ali durante a entrevista, o Isagi chega, vê o Ginjou ali e começa a fazer algumas perguntas. O Ginjou não gosta muito nada das perguntas do Isagi. Daí o Ginjou fala assim, cara, é o seguinte, eu não devo nada pra vocês Shinigamis, eu só quero ficar na minha aqui e não quero que vocês se metam comigo porque eu já tive muito problema com vocês. Daí tá certo, o Isagi fala assim, como assim problema? O problema foi você que atacou os Shinigamis, você que matou os Shinigamis. Eu fiquei sabendo lá na Soul Society que você era um assassino de Shinigamis. Daí o Ginjou dá aquela risadinha pra ele e fala, você não sabe o que aconteceu? Então você não pode ficar falando. Isso é que a Soul Society diz. Mas na verdade, sabe o que aconteceu? Aquele maldito daquele Ukitake me deu um medalhão de Shinigami substituto, e através daquele medalhão ele assassinava os Fullbringer. E o Ginjou ficou encarando assim o Isagi ali meio que na dele assim, né? Daí o Isagi fala, não, impossível, o Ukitake jamais faria isso.
Ou você acredite ou Lembrando que o Kitaki já tá morto, né? Quando acontece essa light novel. não, Mas fala aí, Soul Society é a filha da mãe, não é? Porra, cara. mas tudo isso, pessoal, foi forjado por um líder da Casas Nobres, pois ele queria a alma do Ginjou Kugo, e vocês vão entender mais pra frente o porquê que ele queria a alma do Ginjou. Após isso, pessoal, o Isagi vai até as Casas Nobres, num clã chamado Tsukunashiro. Por que esse clã? É um clã nobre que conhece os segredos do Rei das Almas. Eles têm vários documentos que contam desde o início como surgiu o Rei das Almas, por que tem as famílias nobres. Essa família esconde muitos segredos. E lá o Isagi vai até lá porque, além de ter os segredos, esse clã poderosíssimo consegue monitorar toda a Soul Society. Eles são responsáveis por um monitoramento de vídeo, digamos assim. Então o Isagi chega lá e quer, digamos assim, acessar essas imagens para ver se encontra quem realmente roubou as espada sagrada do Nimai. Chegando lá, ele dá de cara com um cara que é considerado poderosíssimo com o poder da Unohana. Muito próximo ao poder da Unohana. Caraca, hein? Que é o irmão de Hanataro. O irmão de Hanataro é o cara responsável por cuidar de toda a mansão, cuidar lá da parte médica do clã Tsukunashiro. E o Isagi chega ali e fala que gostaria de ver as imagens, e ele fala, cara, eu não tenho autorização para isso. E o meu líder Tokinada, que é o líder desse clã, não vai apoiar você estar aqui fazendo perguntas e querendo ver as imagens que só o clã pode ver. Então eu acho melhor você sair fora. Ao mesmo tempo, o Tokinada, que era o líder desse clã, fez uma reunião secreta com os nobres no subsolo da Soul Society. Só os nobres sabem que existe esse local, mas ninguém. E lá tá aqui. Só os líderes de Casa Nobre. Somente os líderes das Casas Nobres, tá? Tem Yoruichi, que é do clã Shihoi, o Kuchiki Byakuya, que são da família Kuchiki, o Tokinada e mais 2 assentos livres. Um desses assentos estava escrito assim, ó, Shiba. Ou seja, a família Shiba era a antiga família nobre. E vocês vão entender aqui também o porquê que essa família Shiba caiu de vez. E mais um assento onde está escrito assim, ó, proibido citar o nome desse clã. Eu acho que é o clã do Urahara, tá? Eu acho que esse clã proibido é o clã do Urahara, que é o mesmo clã que tá preso no inferno, tá? Só deixando claro, é o que eu acho. Eu tenho uma teoria aqui no canal, um vídeo de teoria falando aqui no canal sobre, tá? E eu tô falando muito sobre essa light novel aqui também, tá? Mas vocês vão entender. Ou seja, temos mais um enigma aí no Bleach sobre esse clã, que eu creio que seja alguma coisa relacionada ao Urahara. E nesse grande encontro, o Tokinada propõe a Yoruichi e também ao Byakuya trazer novamente o Shiba para serem nobres novamente. E adivinha quem que ele solicita para ser o líder dos Shiba? O Ichigo. Segundo o Tokinada, o Ichigo é o grande herói de guerra. Ele é o grande herói da Soul Society. Foi ele que derrotou Aizen, foi ele que derrotou o Rei Quincy. Então seria muito bom. Na verdade, na batalha entre Aizen e Ichigo, o vencedor foi o Urahara, né? Mas tudo bem. Seria muito respeitoso ter o Ichigo como líder da casa Shiba e ter o Shiba novamente como nobre. Até porque os nobres se fortaleceriam mais ainda dentro da Soul Society. Aí o Yoruichi olha para ele e fala, cara, você não conhece o Ichigo. O Ichigo jamais ia aceitar sentar aqui numa cadeira para ser responsável da família Shiba. E eu creio que a família Shiba não quer mais voltar a sentar aqui nessa cadeira. O Tokinada fala, ó, seria uma boa. Nós novamente temos que recuperar a força dos nobres. Então a gente precisa do Shiba. Ao mesmo tempo, lá no Ecomundo, estava tendo uma luta de 3 Quinches contra alguns Arrancars. E adivinhem, pessoal, temos algumas Quinches vivas, como por exemplo, Ryutoto,
Gisele e a Bambieta. Ó. Isso mesmo, pessoal, elas estão vivas, essas meninas. Elas não morreram durante a guerra e estão lá. Fugiram, na verdade, para o Eco Mundo e estão se escondendo lá. Só que lá elas acabam travando várias batalhas contra alguns arrancos. Durante essa batalha, a Alibel está olhando de longe esse confronto dela. Fica olhando assim e fala, caramba, vou ter que intervir nessa batalha. E também quem chega no local ali? Grinjou. Grinjou chega, fica olhando aquela luta. E o Grinjou já fala, ah, mas é aqui mesmo que eu vou entrar e vou espancar essas todo meninas que mundo. estão fazendo aqui. Pessoal, nesse flashback, Droga. Parabéns, hein, DC. Mandou ver, cara. Muito o bom. Tolkien, na verdade, quer se vingar do cara que matou a amiga. Lembra que dentro do anime mostra lá o Tolkien pegando uma espada de uma mulher que ele gostava muito e aquela mulher foi morta? Quem matou essa mulher foi o Tokinada. Essa mulher, na verdade, que o Tolkien tanto admirava, era a mulher do Tokinada e foi assassinado por ele a sangue frio. Então o Tolkien ia lá na Central 46 e pedia que a Central 46 punisse o Tokinada. Ele fez várias vezes isso e o Tolkien fica indignado. Tem até uma hora dentro dessa novel que o Tokinada tá com o pé na garganta ali para matar o Tolkien, até que de repente vem uma grande pressão espiritual. O Tokinada se afasta, todos os soldados do Tokinada se afastam e quem chega ali é o Aizen, que era apenas um tenente na época. E o Aizen olha, vê o Tolkien ali sendo injustiçado. Daí nesse exato momento todos os soldados do Tokinada se perfuram, se matam na frente do Tokinada. O Tokinada dá um recuo para trás, fala o que aconteceu. Kyoka Suigetsu em ação. E o Aizen fala assim, ó, levante aí, rapaz, não vou deixar que você seja injustiçado. E você, eu acho melhor você sair daqui ou pode sobrar para você. E o Tokinada fica olhando o Aizen assim e vaza. E conta nessa história que, na verdade, o Aizen salvou o Tolkien da morte desse Tokinada que estava prestes a matar ele. O que explica toda essa lealdade do Tolkien com o Aizen, né? Pois o Tolkien foi condenado pela Central 46 a ficar distante do Tokinada. Então o Tokinada poderia dizer que ele se aproximou, tentou matá-lo, ele podia matar a hora que ele quisesse o Tolkien, só que o Aizen o salvou. Lembrando uma coisa, é que se isso acontecesse mesmo, né, o Tokinada ia sair impune. Não apenas porque ele era um Lorde, né, óbvio, também isso pesa muito, mas pelo fato de já haver essa ordem, né, de afastamento do Tolkien contra o Tokinada, e que também a Central 46 ela é muito filha da mãe, cara, muito filha da mãe, então é bem complicado. A Central 46 ela é muito complicada e não adianta, parece que toda vez que extermina o grupo aparece outro pior até, né, mas enfim.
Nesse momento a gente tem o fim do flashback, voltando a conversa com o Isagi e o irmão do Hanataro. E nesse exato momento que eles estão tendo uma conversa, um grande poder espiritual aparece no quintal lá da família nobre do Tsukuyomi Yashiro, abre uma garganta, o Isagi que está ali junto com o irmão do Hanataro olha e fala: que é isso? Um poder? Grinchou, Tá abrindo uma espécie de garganta aqui. Aquela criança cai ensanguentada ali no chão, que é o Hikone, ela tá toda machucada. Daí o Isagi vai lá, pega aquela criança no colo, leva até o irmão do Hanataro e fala: cara, cura essa criança, não sei o que aconteceu, abriu uma garganta aqui, essa criança caiu. Ao mesmo tempo mostra o Ecomundo. Tanto a Nel, a Alibel e o Grinjou estão bem feridos. Só que o Grinjou tá fudido da cara. Fala: não, essa criança vem aqui, nos ataca e vaza. Não quero nem saber, vou atrás dela. Nisso a Alibel tenta segurar o Grinjou. Não consegue. E o Grinjou: não, eu vou atrás e não quero nem saber. Então o Grinjou parte atrás do Hikone, que está lá na Soul Society. Nesse exato momento, o Ginjou Kugo está caminhando. É foda, né? Grinjou, Ginjou. Numa rua, no distrito pobre lá da Rikungai. E ele sente um poder espiritual vindo em direção à sua cabeça. Quando ele estiloso, né, cara? O Kubo é demais, né, maluco? Olha as roupas, o estilo do cara. Toma banho, mano. E um grande de chegar na Soul Society. E há um grande alvoroço em toda a Soul Society, pois está tendo uma grande confusão com o Grinjou e com o Ginjou. Quando o Grinjou chega na Soul Society, ele sente a presença do Ginjou Kugo e fala: opa, essa Ryatsu é parecido com o Ichigo, vou pra lá. Ou seja, o Grinjou está indo em direção àquela grande confusão que está tendo ali, pois o Mayuri quer capturar o Ginjou Kugo. Pessoal, e aí começa a dar maior tensão dentro da Soul Society. Loucura. Bem, pessoal, é isso aí. A primeira parte desse volume é isso aí pra vocês. Vou trazer as outras duas partes, muita coisa ainda pra vocês, bancais inéditas, segredo das famílias nobres, e vocês vão ver que vai ter muita coisa legal aí que vocês vão descobrir durante essa grande leitura da novel do Isagi Shuhei, que eu espero que um dia, né, se o anime retornar, esse seja o final verdadeiro, ou que eles completem a história oficial com partes da novel, vai ser bem legal. Pô, seria fantástico ver essa novel animada, cara. Mas na totalidade, sabe? Sem tirar nada. Na totalidade dela. Porque ela parece ser curta, né? Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Não perca os próximos vídeos. Mais novidades do Bleach, vou trazer aqui pra vocês. Então não perca os próximos vídeos aí. E bam! Cai, galera. Até um próximo vídeo. Tchau! Então, esse aí foi o primeiro episódio, tá? O primeiro episódio da Light Novel do Hisagi Shuhei. Beleza? Então, cara, primeiro eu só tenho que falar o seguinte. Parabéns aí, meu irmão. Pô, DC é foda, cara. Parabéns aí, cara. Parabéns aí. Se vocês ainda não conhecem aí o Bleach Brasil, pessoal, vamos lá, dá uma olhadinha. Tem muito conteúdo interessante. O cara também manda ver aí nos conteúdos sobre Bleach. Teve um tempo que ele falou sobre outros animes também e tal. Mas o foco é Bleach, você sabe. É Bleach, não tem como. Tá bom? Então,
aguarda que em breve eu vou estar trazendo a segunda parte aqui também. Vou estar reagindo a essa segunda parte da Light Novel do Bleach, tá? Espero que você tenha gostado. Obrigado pelos seus comentários, obrigado pelo seu like, com certeza, tá? E dá uma olhada. Pô, Bleach Brasil é um dos maiores canais, na minha opinião, sobre Bleach por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e em breve estou voltando com a segunda parte. Valeu, pessoal!